Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos vocês e a seus lares. Hoje, em entrevistas, nós temos a presença de Felipe Lemos, do Centro Espírita Ildefonso Correia, que vai falar sobre a evolução espiritual na Terra e a atuação dos exilados de Capela. Temos ainda uma pergunta, mais ou menos na mesma linha, que é se a Terra realmente um dos mundos mais atrasados do universo. Existem mesmo outros? Completa nosso programa de hoje, Cristo e nós no terceiro milênio, com as interpretações dos ensinamentos de Jesus, no confronto entre a letra que mata e o espírito que vivifica. Especialmente para você, Diálogo Espírita. Olá, amigos! Hoje no quadro Entrevistas, vamos falar sobre a evolução espiritual da humanidade aqui no planeta Terra. Vamos falar muito sobre a obra A Caminho da Luz. E o nosso entrevistado hoje é o Felipe Lemos. Ele que tem uma palestra muito interessante intitulada Jesus, Mestre por Excelência, em que ele aborda tudo isso que a gente vai conversar hoje. E ele que é da casa Ildefonso Correia, Centro Espírita Ildefonso Correia, que fica ali no bairro Batel. No Batel, aqui em Curitiba. Felipe, você poderia começar contando para a gente quem que é o autor da obra A Caminho da Luz? Claro, com certeza. Olá, Jean. Olá, amigos que nos acompanham no programa Diálogo Espírita, pelo canal 5 da NET, aos amigos que nos acompanham também pelas redes sociais, no YouTube. Eu inicialmente gostaria de agradecer, Jean, pelo convite. Para mim é uma alegria e uma honra muito grande poder estar aqui, compartilhando algumas informações, alguns estudos que nós colhemos, da doutrina espírita. A obra em questão que nós vamos abordar na noite de hoje, A Caminho da Luz, ela foi escrita pelo médium Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico. Chico Xavier foi um dos maiores médiuns que o mundo já teve. Maior não no sentido de ser o mais importante, ser o primeiro, mas ele foi um dos maiores médiuns porque ele serviu mais. Chico possuía uma mediunidade legítima, autêntica, pura, cristalina. Ele não deteve um centavo das obras que ele vendeu. E coordenando toda a mediunidade do Chico, temos o Espírito Emmanuel. Emmanuel coordenou, orquestrou toda a mediunidade do Chico. Ele deixou de presente para nós inúmeras obras, inúmeras mensagens, inúmeras interpretações acerca do Evangelho de Jesus. Ele escreveu também alguns romances que praticamente reescrevem a história do cristianismo primitivo. Então, essa obra ela foi escrita, psicografada por Francisco Cândido Xavier, coordenada pelo Espírito Emmanuel. E do que trata essa obra, Felipe? Essa obra, ela trata basicamente de toda a história do nosso planeta. Ela vai ser iniciada com a criação do planeta Terra, depois ela vai abordar todas as organizações sociais, todos os grupamentos que ingressaram no nosso planeta, vai passar pelas civilizações gregas, romanas, pela Idade Média, pelo Iluminismo e vai até o período de regeneração do orbe. E como que deu o início da civilização humana? Bom, Jean, é claro que aqui a gente vai tratar essa questão com o máximo de respeito, porque nós não queremos desrespeitar a crença de nenhuma pessoa que está nos assistindo, Mas se nós tivermos alguns minutos de reflexão, algumas horas, nós chegamos à conclusão que o início da civilização humana, ela não pode ter se dado a partir de um casal. Isso desrespeitaria as leis de Deus. Organicamente é impossível um casal ter dado origem a toda a população do planeta.
Deus sendo inteligência absoluta, inteligência suprema, ele não teria razão para que ele alterasse as suas leis. E então, nesta obra Caminho da Luz, Emmanuel nos revela muitas coisas. O interessante dessa obra é que Emmanuel não faz a análise da história do planeta a partir do ponto de vista do planeta, dos historiadores. Ele analisa a história da evolução do planeta a partir do mundo espiritual. E nessa obra, no início, ele conta então que as civilizações que formaram nosso planeta, na verdade, são 6 grupamentos. 2 deles originários do planeta Terra e outros 4 vieram de um outro planeta, de um outro sistema. Quando nós olhamos para o céu, há no espaço uma constelação chamada Cocheiro. E das várias estrelas que formam essa constelação, há um sistema de 2 sóis chamado Capela. E um desses planetas que gravita em torno de Capela estava no auge do seu processo evolutivo. E alguns espíritos rebeldes que lá estavam de fato atrapalhando a evolução daquele planeta. A providência divina, na sua infinita sabedoria, na sua infinita amorosidade, trouxe aqueles espíritos do sistema da Capela para o planeta Terra. E é assim que então se forma a civilização humana. E como que os espíritos exilados de Capela se organizaram aqui no orbe terrestre? Bom, eles formaram basicamente 4 grupamentos, né? Egípcios, os hebreus, os hindus e os arianos. É importante destacar que antes da vinda dos capelinos já existiam aqui na Terra 2 grupamentos, os africanos e os asiáticos. E tem como você passar para a gente qual que é a virtude e qual que é a chaga de cada agrupamento desse? Claro, claro. Cada agrupamento tem sua virtude e sua chaga. Os egípcios, eles são dotados de uma tecnologia que o planeta não comportava na época. Eles eram os espíritos com a menor quantidade de débitos perante as leis divinas. Então, eles foram os espíritos que mais se dedicaram ao bem. Essa é a virtude deles. A chaga do povo egípcio. Nenhuma construção se faz legítima sem a construção do sentimento. O que Deus espera de nós não é a construção de pirâmides e grandes construções materiais, mas é a construção do sentimento do reino de Deus erigida dentro do nosso coração. O povo hebreu é o povo que mais nos legou conhecimentos acerca da espiritualidade. É claro que o texto do povo hebreu está recheado de enigmas, de palavras enigmáticas. A chaga do povo hebreu, a aristocracia espiritual. O povo hebreu achava que eles eram o povo escolhido. Tudo o que eles fazem, tudo o que eles operam, tudo o que eles trabalham é para construir o reino de Deus para si e não para eles. A gente vai observar que, no fundo, essa chaga, ela é de todos os grupamentos. O agrupamento hindu, dotados de alta espiritualidade, conheciam de muito a reencarnação. Qual é a chaga do povo hindu? Infelizmente, eles tiveram uma decisão muito triste em separar a sociedade entre árias e párias. É uma divisão muito triste e que acarreta até nos dias de hoje muito sofrimento ao povo hindu. O povo ariano é um povo que se dedicou muito ao trabalho, à tecnologia, à cultura, à arte. É o povo que mais se misturou com os outros povos, porém a chaga do povo ariano é uma chaga muito difícil de ser detetada. É uma chaga onde ele se isolou. Ele quer construir o reino de Deus, mas só para ele. Nesse isolamento ele sofre, porque ele sabe que se ele sentir um pouquinho de luz do amor, ele vai sentir saudade do Capela. Interessante, até você podia mostrar de volta essa obra, A Caminho da Luz. Eu li faz pouco tempo ela, e no capítulo 1 fala de como Jesus atua nesse processo todo
Tem como explanar para a gente? Claro, sensacional. Falar sobre Jesus é algo que sempre nos emociona, sempre nos toca. E se nós perguntamos para a maioria das pessoas quem é Jesus, a maioria das pessoas vão falar que Jesus é o Salvador, que Jesus nos ama. Mas recorrendo a um questionamento de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 85 ele nos questiona: quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? Quem é Jesus de fato? E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos revela um Jesus totalmente diferente. No capítulo 1, intitulado A Gênese Planetária, Emmanuel diz que rezam as tradições do mundo espiritual. Como assim tradições do mundo espiritual? A gente imagina que quando nós entrarmos no mundo espiritual, as incertezas, as histórias, as lendas não existirão, mas na verdade o mundo espiritual contém também essas lendas, essas tradições. Nós costumamos ter uma visão muito romanceada do mundo espiritual. E Emmanuel diz assim: rezam então as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Então aqui nós temos a primeira informação sobre Jesus do ponto de vista da nossa amada doutrina espírita. Jesus é um dos membros dessa comunidade de espíritos puros. Na sua amorosidade, na sua infinita caridade, Jesus acolheu esse grupamento de espíritos, acolheu aqui na Terra, prometeu que viria. Não é à toa que nós temos na história do povo hebreu a história do paraíso perdido, a esperança de um consolador, de um Messias que viria. Nós temos essa mesma mensagem nos povos chineses, nos hindus. Jesus, então, é esse ser que faz parte desta comunidade angélica. E quando nós recorremos à Revista Espírita, fevereiro de 1868, lá estará escrito que os Messias são seres que alcançaram o mais elevado grau da hierarquia celeste. São seres que não falham, mesmo quando encarnados. Ou seja, o que essa informação traz para a gente? Jesus não falha. Não erra. É um ser que está acima das fraquezas humanas. Então, se Emmanuel tivesse psicografado só essa parte do livro, já seria algo sensacional. Eu já estaria satisfeito. Porque isso faz com que nós revisemos tudo o que nós estudamos acerca de Jesus. Será que nós já paramos para nos perguntar qual seria a razão que fez com que Jesus abandonasse essa comunidade de espíritos puros, deixasse grupos de estudo, palestras, amigos, deixasse um lugar de tanta felicidade para reencarnar na Terra, estar em companhia de pescadores, analfabetos, encarar o farisaísmo da época, ser crucificado? Se ele é um ser que não falha, é claro que há algo de muito especial na missão dele. Então, o que Emmanuel traz para nós nessa obra ressignifica esse mestre, esse irmão maior chamado Jesus. Essa conversa nossa é muito boa, é um assunto fantástico esse, e a gente deixa o gostinho do Quero Mais para o nosso telespectador, que leia a obra. Felipe, você quer deixar alguma mensagem final agora para quem está nos assistindo? Claro, eu deixaria de fato um desafio para os amigos que estão nos assistindo que leiam a obra e depois de refletir acerca de um pouco mais sobre quem é Jesus, sobre o ponto de vista do livro, reestudar tudo que nós estudamos acerca de Jesus. Reler as leituras do Evangelho, reler as mensagens sob esse ponto de vista. E como a obra trata
da evolução humana, do nosso processo evolutivo. Nós já passamos por todas essas eras. Já fomos romanos, já reencarnamos na época feudal, no iluminismo. Será que o conceito de reencarnação, qual é o conceito de fato da reencarnação? Será que é nós que construímos o planeta? Ou é o planeta que constrói algo dentro de nós? Fica esta reflexão para os amigos. Felipe, muito obrigado pela tua presença e muita paz a todos. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até uma próxima. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje temos a seguinte questão. Dizem que a Terra é um dos mundos mais atrasados do universo. Como alguém pode afirmar isso se nem ao menos sabemos que existem outros que tenham gente? Essa é uma questão muito interessante e eu diria que um tanto quanto complicada para quem não é espírita compreender. Mas vamos buscar primeiramente lá no Evangelho. No Evangelho de João 14:2, em que Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. A que Jesus está se referindo? Para nós espíritas, ele refere-se aos vários mundos habitados. Vamos lembrar também que existe na literatura espírita uma obra que trata dos exilados de capela, que são espíritos que moravam no sistema capela e aquele sistema, passando por um processo de evolução, e aqueles espíritos não tendo mais condições de habitá-lo, acabaram habitando a Terra. Tem também uma reportagem, se nós fizermos uma pequena busca no Google, nós vamos encontrar a Noite Oficial dos OVNIs. Foi um arquivo liberado pela Aeronáutica de uma situação que ocorreu em maio de 1986, em que pilotos da FAB eles se depararam com mais de 20 objetos voadores não identificados e ficou conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs. Então, também demonstrando que existe vida, sim, em outros planetas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, ele também vai tratar desse assunto sobre a vida em outros planetas. E ali, Allan Kardec vai dizer que existem mundos superiores aos da Terra, mundos iguais aos da Terra e mundos inferiores à Terra. Ele vai trazer ali, apenas de uma forma didática, a classificação destes mundos. Ele vai falar a respeito dos mundos primitivos, que é onde ocorrem as primeiras encarnações dos espíritos. Depois vem para falar do mundo de expiação e provas, que é a categoria onde o planeta Terra se encontra. O planeta Terra já passou pelo mundo primitivo, que era a época do homem das cavernas. E hoje encontra-se no mundo de expiações e provas. Então veja que nós estamos apenas na segunda escala de evolução dos mundos. A terceira categoria são os mundos de regeneração, que são mundos de transição. Depois vem os mundos ditosos, onde predominam o bem, e os mundos celestes ou divinos, onde habitam os espíritos puros.
Então, isso é apenas uma forma didática para nós compreendermos. E entre uma escala e outra, existe infinitos planetas, infinitos mundos em evolução. Sejam mundos mais evoluídos que a Terra, sejam mundos no mesmo nível de evolução da Terra e sejam mundos mais inferiores que a Terra. Em A Gênese, também nós vamos encontrar lá no capítulo 11, no item 7 a 9, vamos encontrar lá várias referências também a respeito, dizendo que antes da Terra, outros planetas já existiam. No Livro dos Espíritos, vai tratar também do assunto nas questões de número 55 a 59 e depois nas questões de 172 a 188. E é onde Kardec vai falar a respeito, vai discorrer a respeito de como que funcionam os mundos, como que é a alimentação, como que é o povo nesses mundos mais avançados. Por fim, nós temos também a referência na Revista Espírita de 1858. E ali, Kardec vai trabalhar mais detalhadamente a respeito desses mundos já mais evoluídos que a Terra. Ele vai falar de Urano, onde os habitantes têm uma moral mais elevada do que as dos terrestres. E também vai tratar muito a respeito do planeta Júpiter, que é o planeta mais avançado do nosso sistema solar. E aí a respeito, para compreendermos um pouco de como se encontra a evolução da Terra nessa escala, tem um item nessa Revista Espírita de 1858, mais especificamente no mês de abril, o item 67, que Kardec fez a seguinte pergunta: se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que categoria nele ocuparia? E a resposta que os habitantes de Júpiter deram a Kardec foi: a classe dos macacos entre vós. Então, é para pensarmos a respeito do nosso estado moral, da nossa condição de evolução espiritual, e para refletirmos nessa resposta. Se no planeta Júpiter, a categoria mais avançada da Terra, se transportasse para lá, seria comparado aos dos macacos entre nós. Pensemos nisso. Muito obrigado pela questão. Continue mandando as suas perguntas. Muita paz a todos. Olá, amigos. O nosso tema de hoje é a busca da essência dos ensinamentos de Jesus, lembrando que a palavra escraviza, ela tranca às vezes o sentido, a busca, meramente das palavras, mas a busca do sentido vivifica e nos torna presentes as mensagens do Cristo, apesar dos 2 milênios transcorridos. Quando falamos do sentido da mensagem de Jesus, nos lembramos da simplicidade extrema de que ele revestia o seu ensinamento, buscando nas parábolas atingir o coração das pessoas simples que o cercavam, trazendo não a discussão estéril dos templos dos eruditos, mas a busca do coração humano, do sentimento, da elevação que se consegue na simplicidade, às vezes, do ensinamento elevado que ele nos trouxe. Quando ele fala, por exemplo, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o que ele queria dizer simplesmente que a busca da riqueza humana, às vezes, contagia, preenche de tal modo o coração, o apego aos bens que se conquistou, pode trancar de tal forma a criatura que ela se esquece da busca da realidade espiritual, dos valores espirituais que são perenes. Quando ele fala, não é? Que é mais importante aquele que serve ao semelhante, na parábola do bom samaritano, do que o sacerdote erudito, o que ele nos ensinava, pura e simplesmente, a buscarmos o serviço ao semelhante, o aconchego do coração daquele que sofre, o serviço àquele que nos rodeia, sem pretensão, sem buscarmos ostentarmos conhecimento e sabedoria, mas
ministrando o pouco que sabemos com simplicidade, socorrendo o coração humano, amparando aquele que precisa, abraçando o próximo em necessidade, sem cogitarmos da sua classificação, dos méritos do que ele se revista, mas olhando simplesmente a sua necessidade. Quando ele fala que o mais importante é aquele que se coloca por último, o que ele quer nos ensinar? A não buscarmos o primeiro lugar nas assembleias, a não querermos vencer os debates teóricos, mas a nos colocarmos na nossa real posição de igualdade de valor perante a criação divina, de igualdade de valor perante todos os nossos semelhantes, porque para Deus todos somos filhos. E o último, não é? Tem o mesmo valor que aquele que se coloca em primeiro lugar. Aliás, não é? Aquele que se coloca por último é que vai ser elevado à primeira posição, ressaltando o valor da humildade. Outro tema fundamental dos ensinamentos de Jesus, os sinais dos tempos, né? No qual, na nossa época, tantos nós dedicamos pensamentos, livros, palestras a analisar. Quando ele disse que no final dos tempos haveria tormenta, tempestade, os espíritos ou os mortos ressuscitariam, né? Ou os outros evangelistas também. O que isso significava na verdade? Segundo os espíritos da mensagem do Consolador, na mensagem do Espiritismo, os sinais dos tempos estão ao nosso redor, nos fenômenos naturais da existência. Não há um minuto, um dia, um ano para que a transformação da humanidade se concretize. Mas antes, a lei de Deus prevê transformação gradual do espírito humano se moralizando. E, naturalmente, as leis, né, do nosso mundo permitem que acontecimentos físicos, de repente, mudem a face de pedaços de regiões do globo terrestre com inundações, com terremotos, mas que fazem parte da própria necessidade do mundo se reajustar, fazem parte das leis naturais. O fim dos tempos, o sinal dos tempos, segundo a visão espírita, são simplesmente os mortos que voltam, os espíritos se comunicando, dizendo: estamos vivos, a morte não existe. E nos conclamando a união fraternal ante a lei de Jesus, ante a lei de Deus, da caridade e do amor ao próximo. Em resumo, a essência do ensinamento cristão é: o mais importante é aquele que serve, o mais valioso é aquele que socorre sem cogitar, fugir do fermento da discussão estéril e amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fazendo isso, orando no silêncio e tentando servir, nós estaremos realmente sendo fiéis à essência da mensagem de Jesus, sem nos perdermos nas discussões que muitas vezes esclarecem, mas não consolam. Muita paz. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066.